Bem-vindo, bem-vindo. E aí, Matheus? E aí, José? E aí, E aí, José? E aí, E pessoal? Carlos, galera? Boa beleza? noite. Tranquilo? Como que Beleza? estamos? Bem? Tudo bem com Estamos vocês? bem, graças a Deus. Bem animado. Bem animados, eu também. Domingão, né? Ô, louco, bicho! E ainda casou no meu aniversário, hein? Tô ficando um pouquinho mais velho hoje. Caraca, hoje está Oh, aniversário. Que massa. bom, cara. Bom, comemorando com a gente, que privilégio. Não, então, deixa eu começar primeiramente agradecendo aí ao Carlos e ao Matheus por estarem aí hoje no domingo e também para a galera que está aqui nos assistindo. Domingo é muito mais legal ver a galera no final de semana aprendendo do que durante a semana. Dá para ver o nível de comprometimento da galera. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero fazer alguns recaps aqui antes da gente começar a colocar esses monstros aqui em spotlight, tá? Então, cara, primeiro falar para vocês que esse Domingão nas Nuvens é parte da nossa jornada, né, para engenharia do evento que nós fizemos de 3 dias. A gente está tendo hoje uma quarta aula complementar, trazendo aí um grande time para explicar um pouquinho sobre as nuvens. Isso é uma conversa muito legal que está sendo gravada aí. Isso vai ser muito legal, isso vai ser disponível dentro da nossa comunidade, né? E, cara, o que a gente viu durante essa jornada foram 3 pontos muito legais, que foram a verdade sobre a engenharia de dados, onde a gente viu aquela grande explicação de fim a fim do que um engenheiro de dados multidisciplinar faz e quais são as importâncias dos skills necessários para se tornar e por que que ele é tão requisitado hoje no mercado. E aí, depois, lá na quarta-feira, a gente viu as oportunidades que a área tem. Então, são mais de 500 mil de vagas abertas aí. A gente conseguiu ver que esse alcance no mercado brasileiro, por mais de que a gente veja várias empresas com vagas abertas, isso quer dizer que a gente ainda não chegou na grande nuvem. Então, a gente ainda tem um grande momento aí de contratação, muitas coisas que vão acontecer de fora do país, que vão chegar aqui. E o segredo, que foi quando a gente falou da caminhada para o exterior, o que é necessário para vocês navegarem no exterior, mirar lá para cima. Então, eu expliquei um pouquinho da jornada do Arnold, e também falei um pouquinho da jornada do Dwayne Johnson, que são dois caras que falam muito para olhar muito para cima, mirar muito alto, e daí conseguir realizar os seus sonhos e trabalhar. E trabalhar essa jornada para que vocês vejam quais são os pilares necessários para se tornar um engenheiro de dados. E aí, o que que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai falar das nuvens divididamente, vai explicar um pouquinho. A gente trouxe aí dois caras. Eu vou aplicar a role de Azure, o Carlos vai estar falando de AWS e o Matheus vai estar falando de GCP. Então, antes da gente começar, eu quero trazer aqui um pouquinho para se apresentar o Matheus, tá? Matheus se apresenta e depois o Carlos se apresente aí para a gente. E aí, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Matheus Oliveira, eu trabalho aí com a Luan, então ele como engenheiro de dados, já há um tempinho já. E minha especialização, eu estou bem focado em streaming e principalmente quando falo de nuvem GCP dentro da empresa. Então, esses dois caras, geralmente, aí o pessoal vai falar comigo. Beleza? E aí, galera, boa noite a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Carlos Barbosa, mas sou mais conhecido como Carlão, então fique à vontade aí para chamar dessa forma. Hoje eu trabalho muito com a AWS, voltado à criação de arquiteturas de Big Data em nuvem, tá? Também sou líder técnico da A3 Data, no qual lidero mais de 70 engenheiros de dados, e agora, recém essa informação é nova, estou com o núcleo de DataOps estreando lá na A3, cheio de desafios. Que legal, que legal. Só coisa nova, hein? Essa semana foi muito legal, aconteceu muita coisa aí na A3, né? Demais. Top, top. Gente, e cara, falando um pouquinho especificamente do Carlão, do Carlos, né? Vou chamar ele de Carlão, hoje é aniversário dele. Tá fazendo quantos anos, Carlos? 24. 24. Olha só que legal. Ele é novo. Eu lembro que quando eu até falo para ele aqui na empresa, né? Que eu falo, caraca, o cara já tem 24 anos e já lidera uma equipe gigantesca. Eu, na minha época, não estava ainda nesse nível. Então, assim, legal. O Carlão teve uma história bem legal. Inclusive, a gente tem um podcast gravado com o Carlão que vale demais assistir. Depois a equipe vai colocar aqui o link. Matheus, se você puder passar o link dessa conversa, foi muito legal. Depois vocês salvam aí para ter. Vale muito legal. Ele explica bastante da história dele, da caminhada e como ele chegou. Acho que vale a pena, porque é um cara novo que tem um conhecimento absurdo,
que utilizou as técnicas de ser multidisciplinar para ter uma base bem fundamental, de conseguir focar numa nuvem. Hoje lidera uma equipe com com centenas aí de desafios na cachola, e eu acho que é bem legal vocês acompanharem isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das nuvens e a gente vai fazer um round table, um bate-bola, né? Então, o primeiro papo que eu começo aqui, o primeiro assunto que eu começo é falar o seguinte, cara, e aí? Se a gente está falando de nuvem, a gente entendeu, Carlão, entendeu, Matheus, que eu preciso, para ser um engenheiro de dados diferenciado de mercado, ter uma base, né? Como a gente fala do engenheiro de dados multidisciplinar, depois eu quero saber se vocês realmente concordam com isso ou não e possam ser muito francos com isso. Essa nuvem que a gente vai aprender com base que você escolheu, o que motivou você a seguir essa especialização? Então, eu vou começar aí com o Matheus, e aí depois falo o Luan, e depois a gente deixa o Carlão aí para falar um pouquinho. Matheus, o que você escolheu o GCP? Beleza. Como eu entrei relativamente há pouco tempo na engenharia, estou aí há 3 anos, fazendo 3 anos aí como engenheiro, eu percebi que eu tinha que escolher, eu tinha 3 opções, né? Azure, GCP ou AWS. A AWS tinha uma coisa de mercado, mas eu achei extremamente complexo para mim, que estava chegando agora. Azure já era um ambiente mais amigável, porém eu queria me testar uma coisa nova. Então eu fui para a GCP, que foi a última cloud ali, considerada que tem a mais simples de serviços, né, que não tem tanta miríade de serviços como as demais têm, mas foi uma que eu considero trazer uma série de praticidades e ser um player que está ali brigando para o primeiro lugar em todo mundo, né, não só no país. Então eu fui mais pelo desafio de procurar algo novo e realmente encontrei algo que foi diferente da Azure, mais simples que a AWS, e eu gostei muito de trabalhar com a GCP. Achei que ela te traz muita facilidade no serviço da integração de serviços. Legal, legal. Para mim, o que motivou a entrar no Azure, eu acho que foi bem óbvio na minha carreira. Eu comecei na área de banco de dados inicialmente, então eu me especializei bastante em SQL Server. E aí o que aconteceu é que quando a gente teve essa transição em nuvem, quando a nuvem começou do Azure a realmente ser colocada, né, primeiro a gente teve a AWS, depois a gente teve o Azure, e depois, consequentemente, a gente teve o GCP. Quando houve o lançamento do Azure, que não era nem Microsoft Azure, eu não me lembro nem qual era o nome, eles fizeram o rebranding disso depois. Acho que era o Windows Azure, né? O Windows Azure, obrigado, Matheus, exatamente, o Windows Azure. E foi, cara, em 2010, eu acho, 2009, algo assim. 2010, por aí. 2010. E, cara, desde então a gente começou a olhar, naquela época, realmente não era mais o se quando que a gente hoje, né, cara? As empresas têm que mudar hoje, mas antigamente era uma opção. A nuvem era uma opção em 2006, 2007, 2008, 2009. Acho que ainda é opção para algumas pequenas empresas que não conseguem ter essa visão. Quando eu falo pequenas empresas, estou falando de mentalidade, estou falando de aumento, porque não é uma questão de si, é uma questão de quando hoje. Mas naquela época não era. E eu olhei para aquela oportunidade, eu trabalhava com o Lute nessa época, e o Lute falou, cara, essa vai ser a próxima grande evolução do mercado, vai ser nuvem, e eu quero que você comece a estudar sobre isso. E, cara, no começo não tinha essas abstrações que a gente vê hoje na nuvem, não era fácil como é hoje, então foi legal. Eu ingressei justamente nisso pela minha carreira já me proporcionar. E depois eu me especializei, trabalhei com as outras, mas eu fui direto com Azure por causa disso, porque a minha carreira já estava vinculada a isso. Carlão, e ti, como foi essa entrada? Cara, assim, eu venho, né, do ambiente on-premises. Eu iniciei a minha carreira de engenharia de dados no ambiente on-premises. E o meu primeiro contato na 3Data foi com a Cloud AWS, né? Então, foi muito, assim, de necessidade. Mas dos motivos que me encheu muito, assim, um olhar foi que a minha característica profissional, eu gosto muito de ter um ambiente onde eu consiga ter peças para explorar ali dentro. E a AWS, ela é muito disso, né? A AWS, ela não traz um conjunto unificado que conversa muito bem, mas ela te dá peças separadas que, se bem unidas, você consegue trazer ali uma grande stack. Então, no momento inicial, eu tinha esse desafio, porque a 3Data ela não tinha uma stack definida assim para a Cloud Provider da AWS, e eu uni o útil ao agradável, né? Eu já tinha essa experiência de criar stack, e lá dentro eu vi que tinha vários componentes assim que me deram a sensação de ser bicho solto mesmo assim, sabe? Que eu tô na selva e consigo unir essas pecinhas e trazer um produto muito bom.
Então, sem sombra de dúvidas, essa foi uma das motivações, e a outra era a grande demanda de mercado, né? Hoje, você falou muito bem aí, Luan, a primeira cloud provider a ser lançada no mercado foi a AWS, então isso trouxe ali uma grande expansão e as empresas aderiram muito mais rápido, logo eu teria mais oportunidades ali de emprego naquele momento. Perfeito. Não, perfeito, perfeito. Matheus, o que te chamou mais atenção nessa nuvem, na GCP? Eu já falei, né, a facilidade, foi um motivo que eu escolhi ela, mas eu vou colocar um outro aí que chama atenção, que é o valor. Acho que o custo dela, o famoso bom, bonito e barato, se aplica para a GCP. Então, acho que me chamou a atenção, fora a facilidade que eu tinha citado antes, é o custo. O custo foi, assim, algo que eu ainda fico ainda abismado quando eu faço projeto no GCP. Eu falo, não é possível que é esse valor. E no final é. E tem um motivo grande por isso, né, Matheus? Porque é tão mais competitivo em É. relação ao preço, né? Vai de encontro o que a gente fala muito nas lives, fala muito com todo mundo, né? É o tal do Kubernetes, né? Tem ambiente containerizado por debaixo. E uma história legal sobre isso, gente, é que a GCP foi a última a entrar na briga dos graus dos cloud providers e da nuvem. Entretanto, quando ela veio com uma grande munição, né? Ela veio toda containerizada. Então, todo o ambiente do Google por debaixo trabalha com Kubernetes, uma versão do Kubernetes dentro da GCP. Lembrando que o Kubernetes hoje ele existe por causa da GCP também, porque a GCP doou, né? O Google doou o código de containers para a comunidade. Isso veio a vir ser o Kubernetes, que hoje é o maior sistema de orquestração do planeta. E hoje a gente tem as outras duas nuvens, e aí o Carlinhos pode até também falar um pouquinho sobre isso, se aderindo a ter ter a sua infraestrutura por debaixo, como Kubernetes, para ter maior custo, maior aproveitamento de recurso e velocidade na entrega. Para mim, o que chamou mais atenção no Azure de primeiro foi os serviços. Eu acho que um dos primeiros serviços que foi lançado no Azure em 2009, lá no Windows Azure, era o Azure SQL Database. E, cara, para a gente utilizava, né, o SQL Server é de fato um dos produtos mais utilizados do Azure, né? Na verdade, não só do Azure, mas da Microsoft em geral. E eles trouxeram essa ideia de, cara, era bem incepção, mas trouxeram a ideia de ser um banco de dados gerenciado. E aí a primeira coisa, quando eu vi isso, eu falei, caraca, todos esses trabalhos que a gente faz aqui, eles vão morrer. Em 2009 eu pensei isso, eu falei, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? E quando os anos foram se passando, cada vez mais ficou claro para mim que a nuvem ia fazer o taking over, eles iam assumir como parte de infraestrutura, sabe, de todas as maiores empresas do mundo, de pequena e média empresa, e que processos mundanos, né, como backup, gerenciamento, criação de alta disponibilidade, você ficar ali o tempo todo na infraestrutura, expandindo o disco, enfim, isso ia, de certo, reduzir a nada, a pó, ao longo dos anos. E é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo isso realmente acontecer. E, Carlão, o que te chamou mais atenção na AWS, cara? Cara, tem uma palavrinha mágica assim que a AWS fala muito, principalmente em eventos, foi a questão de ser serverless, né? Então, antes, principalmente em um ambiente on-premises, quem já trabalhou sabe o quão difícil é você manter a arquitetura de dados, porque você tem que configurar e você tem que ter um gerenciamento muito forte em cima disso. Na AWS, você tem muito um conceito de serverless, que é o seguinte, cara, não se preocupa a nível de hardware e nem a configuração do software, deixa que eu assuma essa responsabilidade para você e se preocupe em fazer negócio, a tua regra. Então, isso para mim trouxe assim, se a gente for falar nível de projeto, eu consegui ter uma velocidade maior nas minhas entregas. Então, isso foi um dos conceitos assim que me chamou muito a atenção no primeiro momento. E outra coisa também, esse serviço serverless, geralmente ele é muito barato também, né? O Matheus falou aí de custo, e uma das coisas que todo engenheiro de dados ele precisa se preocupar é custo versus retorno sobre investimento. Então, a questão do serverless, ela me ajuda muito em não me preocupar a nível de configuração, ela também me dá velocidade de entrega de projeto e eu consigo economizar custos ao mesmo tempo, tá? Então, isso aí me chama muito a atenção. Inclusive,
os produtos da AWS que mais se destacam e que mais estão em ascensão hoje em utilização, geralmente você vai ver, eles são serverless, tá? Então, sem sombra de dúvidas, um dos melhores cases assim, que eu tenho para falar são utilizando tecnologias que usam esse conceito de serverless por debaixo. Eu gosto muito dessa sua fala, porque eu acho que, infelizmente, quando a gente começa a olhar os produtos, as pessoas têm essa mania de olhar somente o preço. E aí eu escuto muito que a AWS é cara, enfim, mas eu acho que o que as pessoas não entendem é que o time to market da AWS ela é muito grande, por ser serverless. Então, assim, se a gente for parar e botar na calculadora o tempo que você deveria ter para buildar uma infraestrutura, manter ela estável, ter continuidade de progresso e não se preocupar com todo o processo antes de escrever o negócio, escrever o que realmente de fato, você gastaria muito vezes mais, além de mais de profissionais para você manter, para você ter manutenção. Então, as pessoas têm que entender que existe o seguinte, cara, quanto mais time to market eu tô, ou seja, quanto mais rápido eu vou para o mercado, mais caro eu vou pagar. E isso é uma coisa normal, entendeu? E quando eu falo mais caro, é uma relação que vocês precisam entender para tudo que vocês vão fazer na nuvem, independentemente de GCP, Azure, AWS, a gente tem que seguir essa ideia, cara. Eu quero entregar algo para o meu cliente. Primeiro, quais são os requisitos? Eu tenho que preencher os requisitos, eu tenho que olhar os custos e depois eu posso começar a pensar como eu vou melhorar esses produtos. Mas não achem que exista, se você for um bom engenheiro de dados com uma base muito bem fundamental em cada nuvem, que você não vai conseguir extrair o melhor e ter um bom custo-benefício em todos. Você concorda nisso, Carlos? Independentemente da nuvem? Concordo total, cara. Sempre vai ter um equilíbrio ali entre investimento e retorno de valor. Uma coisa, Luan, assim, que é bem legal também, cara, eu acho que eu sempre falo isso, sabe, para os meus engenheiros de dados aqui, para minhas equipes, para os meus clientes, que o time to market, que é essa palavra que você falou, a velocidade que eu entro dentro do mercado, ela é super importante para qualquer equipe de dados, porque, cara, lembra que o mercado ele é muito aquecido e você tem vários competidores. Quem lança mais rápido, coleta dados mais rápido, feedback e consegue melhorar os seus produtos muito mais rápido. Então, esse time to market aí, ele é a palavrinha-chave, geralmente, que sempre estão presentes em discussões de desenhos de arquitetura, arquitetura de soluções, para chegar ali no ideal para aquela solução, né? E tá, vou puxar um gancho aqui bem legal. Qual é essa relação que você acha do que a gente falou de nuvem das três, né? A gente falou um pouquinho dessas três grandes nuvens aí. O que que você acha do conceito de ser multidisciplinar pode te ajudar aí a tirar bons frutos, assim? Você acredita que ter um fundamento, independentemente da nuvem, é importante e focar numa nuvem base para depois expandir? Ou você acha que um engenheiro de dados hoje, até mais você coordenando uma equipe muito grande, você pode me dizer isso com muito detalhe? Que você acha que o engenheiro multidisciplinar pode, se você tiver eles aí dentro da sua empresa, que eles podem causar aí de positivo? Cara, vamos começar pela parte de ser multidisciplinar. Eu acho que, assim, qualquer profissional de qualquer área, se ele tem uma boa fundamentação da base daquilo que ele precisa construir, ele vai ser um profissional diferenciado. Porque quando a bronca aperta, Luan, se a gente não sabe a base, não adianta, cara. Você pode pesquisar o que for, você não vai conseguir resolver e você vai correr para alguém que tem uma boa base. Então, falando de mim mesmo assim, cara, já peguei vários casos aqui onde eu tive a oportunidade de me destacar porque eu tinha uma base bem fundamentada. Então, dar um case aqui para vocês. Estava em um projeto, esse projeto assim utilizava Spark no Kubernetes. E, cara, a gente tinha um problema que não tava relacionado à infraestrutura, não estava relacionado ao tipo do dado necessariamente, mas tinha um probleminha ali que você só encontra na fundamentação do Spark, que era o seguinte: esse job estava demorando mais ou menos ali 7 horas para processar, e esse dado, quando ele chegava, o pessoal não estava olhando a quantidade de partições que tinha no data frame. E na estrutura que o dado estava armazenado, tinha muitas pastas, assim, coisa bizarra, mais de 20 mil subdiretórios para chegar naquele arquivo. E cada arquivo tinha um único registro. Então, se você tem 50 mil registros, 50 mil arquivos lá dentro. Resumo da operação. Quando chegava esse dado na leitura do Spark, a gente tinha um total de 627 data frames. Cara, para 4 nodes. Imagina aí na hora que isso ia distribuir, meus jobs não conseguiam escalar, ficava lá travado, 7 horas para processar. Cara, eu fui lá, dei um coalesce de acordo com a quantidade de nodes que eu tinha, o job saiu de 7 horas e pouco para
10, 12 minutos, resolver o nosso problema, sabe? Fundamentação. Eu li o livro do Matei Zahari, que fala muito bem sobre isso. Então, ser multidisciplinar e ter uma boa fundamentação vai trazer bons benefícios e oportunidades para você se destacar na empresa. O outro fator que eu preciso ter um conhecimento muito abrangente ou eu preciso ser especializado em alguma coisa. Isso depende. Acho que, geralmente, quando eu vou contratar profissionais para liderança técnica, eu prefiro uma pessoa que tenha um conhecimento mais amplo, que saiba tecnologias de várias cloud providers, que saiba utilizar aquela tecnologia para aquele determinado caso, que saiba falar sobre aquilo. Já quando eu preciso de um projeto, assim, eu tenho um projeto que, cara, eu vou utilizar Kafka aqui dentro, e esse Kafka no GCP, e não tem nem como imaginar o dia que a gente vai alterar isso. Aí, nesse caso, eu vou preferir um especialista Kafka, que já tem experiência com GCP, porque aquele profissional, ele é especialista naquilo, tá? Geralmente, eu separo as coisinhas assim. Show. Eu também, quando eu trabalho com equipes multidisciplinares, quando eu vejo pessoas que entendem, têm bastante essa base, focam em uma nuvem e, posteriormente, focam numa tecnologia, se tornam SMEs naquilo, a gente consegue utilizar esse profissional muito bem. Por quê? Ele tem uma fundamentação muito grande, ou seja, eventualmente ele pode navegar entre nuvens, e isso é importante quando você sobe para um cargo de gerente, quando você sobe para um cargo de tech lead, quando você sobe para um cargo de, por exemplo, de estar ali do lado do time de um Solutions Architect, estar do lado do cara do time de vendas para poder vender e entender como você se posiciona na nuvem que você escolheu. E principalmente se a gente está no domingão e falando de nuvem, eu quero entrar um pouco mais técnico aqui para a galera consiga ver que a gente começou um pouquinho falando, engraçado, a gente está seguindo a mesma coisa, né, do multidisciplinar. A gente falou um pouquinho da base, agora a gente vai explicamos as facetas de ser multidisciplinar, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais nos produtos e como eles funcionam. Então, Matheus, quais são as tecnologias de nuvem, ou seja, da GCP mais utilizadas aí para Analytics, dentro do GCP, nesse caso? Cara, a gente vê muito, mas muito utilizados, tá? Eu vou falar, assim, de experiência que eu já tive. PubSub, tá? Para receber dados em stream. Lembrando que tem algumas limitações, se a gente compara ele com o Kafka, que não é um mérito dessa apresentação, mas PubSub com Dataflow, fazendo processamento, inserindo dentro do BigQuery, tá? Isso processando em BIM. A gente vai ver que o GCP tem várias tecnologias open source debaixo dela, como todas, né? Eu vou dizer que todas elas têm. A gente vê um uso muito claro, assim, dessas tecnologias hoje dentro do GCP. E o GCS com Dataproc, e sempre usando o BigQuery como Data Warehouse ali, para poder fazer aquelas pesquisas analíticas pesadas em segundos, né? Eu gosto muito desses dois pipes, assim, trazer o dado tanto em tempo real como em batch, conseguir processar numa tecnologia serverless também, e entregar no BigQuery. A gente vai ver que no final das contas, para Analytics, 99% dos casos dentro do GCP sempre vão para o BigQuery, que é um puta produto indiscutível. Se a gente está falando aqui de nuvem, o Carlão está aqui com a cabeça, não tem como, a gente não tem como falar mal do Kraken, né? E a gente nem está aqui para isso, a gente não está falando aqui qual é a melhor nuvem, tá? O nosso speech aqui é para que vocês possam entender que existe mercado, existe área para todo mundo, e é muito importante você entender, caso você queira escolher uma nuvem inicial, e esse é o caso, você escolher uma nuvem inicial base, quais são os fundamentos, quais são as importâncias e o que você precisa tirar delas para crescer. No Azure, a gente tem o Synapse Analytics Workspace, eu não consigo ver nada mais que seja tão interessante para Big Data hoje e Analytics. A Microsoft fez essa jogada de botar todos os produtos encapsulados dentro de um local só. Isso foi fantástico, acho que foi uma sacada, cara, magnífica do Azure. O Azure acertou muito nisso. E, cara, hoje a gente utiliza ele porque dentro do Synapse Analytics você tem um pipeline, que é igual o Data Factory, a gente tem o Explorer, que é o custo, a gente tem a parte de Data Lake, que é o Azure Data Lake Storage Gen 2, a gente tem a possibilidade de fazer o provisionamento de um cluster de Spark lá dentro e processar essas informações.
e a gente consegue entregar essas informações em 2 layers, né? Um layer que não te dá tanto SLA, mas te traz um serverless query, que é o dedicated, que é o serverless pools, e a gente tem realmente um DW otimizado e feito para a empresa com SLA, onde você aumenta o poder dele, que é o dedicated pools. E esse produto é um super produto da Microsoft, que se você está olhando para a Microsoft, vale a pena demais olhar para ele. Outro ponto importante independentemente do que o Carlão vai falar agora, Spark está em todo lugar, tá, gente? Entenda isso, isso é importante vocês entenderem. Carlão, o que tem da AWS aí para brilhar os olhos em produtos e ofertas de analytics? Cara, a gente tem vários produtos, tá? Mas os mais utilizados hoje nas pipelines de dados, você vai ver muito AWS Lambda, você vai ver Amazon Kinesis, e aí você tem 2 produtos do Kinesis, você vai ter o Firehose e você vai ter o Kinesis Streams. São muito utilizados para ingestão, independente se a base é não estruturada, semi-estruturada ou estruturada. E para produtos ali que você precisa ter uma conexão com uma base estruturada, você vai ter o DMS, tá? Que é o Database Migration Service, que funciona super bem, tem vários conectores para bancos de dados relacionais, e que você consegue até plugar CDC nesses bancos relacionais. Para armazenamento, você vai ter ali o Amazon S3, que é muito bom, assim, fenomenal a forma que esse produto se comporta, e você tem vários tiers dentro do Amazon S3, tá? Mas, assim, o standard, que é o, digamos assim, o padrão, ele adere, assim, 90% hoje dos meus clientes, tá? A gente, para processamento, vai ter tanto serverless quanto algo ali como serviço. Para serverless, processamento Spark, a gente vai ter o Glue, funciona super bem, obviamente sempre, né, balanceando ali custo e retorno. E algo mais Big Data as a Service, a gente vai ter o Amazon EMR, que é assim, um cluster Hadoop que tem um Spark lá dentro. Você consegue também instalar outras ferramentas lá dentro, o Zeppelin Notebook, você consegue instalar o Jupyter, você consegue instalar várias coisas lá dentro e ter, de fato, um ecossistema de Big Data onde você não se preocupa com hardware. E para consultar essas informações que você gera após o processamento, você tem várias formas, tá? Você tem um MDW do Redshift, que utiliza, inclusive, a engine do Postgres por debaixo, assim, excelente, bem performático, mas é um produto assim, que tem que ter muito cuidado, porque ele é bem conhecido por ter um custo extremamente elevado. Mas, por outro lado, você tem um Amazon Athena, que é um virtualizador ali de queries que você consegue consultar suas informações e montar queries ad hoc assim perfeitamente numa performance muito, muito boa, que usa open source por debaixo, o Matheus falou aí, né? Presto tá lá presente. E, cara, também gosto de recomendar muito esse, Luan. Eu acho que é um produto assim que está subutilizado ainda para a parte de dados. Eu acho que para sistemas ele é muito utilizado, mas para dados ainda dá para explorar cada vez mais, que é o Amazon DynamoDB, tá? Um NoSQL serverless, extremamente performático e voltado para entregar dados em baixa latência, tá? Legal, legal. O Dynamo ele é muito utilizado pela própria AWS.com, pela própria Amazon.com, né? Ele é utilizado bastante, ele é um puta serviço realmente. E concordo, ele não é tão visto para engenharia de dados ou para analytics. Eu realmente espero que ele seja aí bem votado e a gente tenha uma adoção maior dele cada dia, porque ele é realmente um produto muito, muito legal. Bem, e aí, ponto legal aqui, Matheus. Qual o ponto de atenção mais importante quando a gente está construindo projetos na GCP? Aonde é que você olha com mais cuidado na hora da construção desse projeto? Primeiro, entender o que realmente eu vou precisar usar no GCP, então a gente tem que ter muito cuidado. Vai ser um tema para todos, mas eu acho que essa de qual ferramenta, qual tecnologia dentro da GCP a gente vai usar, e principalmente como se a gente comparar com outras duas nuvens, se existe uma escassez de serviço em comparado com Azure e AWS. Então, tem alguns serviços que a gente vai encontrar nos outros que a gente não vai encontrar na GCP. Somente eu, na parte de streaming, eu acho que só ter ali o PubSub e o Dataflow para fazer, usando o BIM para fazer streaming, eu acho um pouco limitado para algumas coisas, tá? Então, eu espero que, sempre que vocês forem olhar esse tipo de projeto,
vejam realmente o que vocês vão precisar usar, porque vai ter coisas que vocês vão precisar customizar ali, porque vocês vão sentir uma falta de algumas peças que tem nos outros. Acho que essa escassez agora vira um problema para mim, que vira um ponto de atenção no GCP. Uhum. Tá. Para mim, ponto de atenção é sempre olhar qual o requisito do cliente. Como o Matheus falou, acho que para a gente que já trabalha muito tempo com Big Data, é muito importante entender quais são os requisitos e o que realmente esse cliente precisa para aquela entrega. Isso vai mapear muito quais são os produtos que a gente vai entregar. Lembrando que a gente não começa entregando solução pensando nos produtos, a gente começa pensando em solução, vendo quais são os problemas daquele cliente. Então, a gente analisa quais são os problemas dele, a gente descreve todos esses problemas, a gente passa por esse collection gathering muito bem, de coletar as informações, e a partir disso vai ficar muito claro para você, com a nuvem, na nuvem que você está, quais são os produtos. Até porque os produtos são muito bem divididos nas suas segmentações, né? Então, por exemplo, eu quero um storage de objeto para gravar arquivo. Cara, a gente sabe que é um conceito de data lake, a gente tem S3, a gente tem ADLS e a gente tem Google Cloud Storage, né? Então, a gente vai ter essa segregação. A gente vai para a camada de processamento. Quem é que domina no processo, na parte de processamento? Spark. Agora eu quero entregar o dado lá na ponta, na camada de serving layer, né? O que eu vou utilizar? E aí o Carlão também falou uma coisa legal do processo multidisciplinar, que é a gente cria essas arquiteturas baseadas normalmente numa arquitetura de Big Data. Se a gente estivesse falando há 2, 3 anos atrás, talvez a gente tivesse que falar de duas aqui, né? Que é Lambda e Kappa. Mas hoje a gente tem a aderência de mais duas novas aí que estão entrando com muita força. Então a gente tem Lambda, Kappa, Lakehouse e Mesh. Então é importante você entender o seguinte, cara, eu vou construir essa minha arquitetura aqui de Big Data baseada em quais desses 4. Você não precisa seguir a risca, você não precisa simplesmente usar cada pedaço, mas é importante que você tenha uma base na criação da arquitetura. Por quê? Porque elas foram construídas justamente na necessidade que você está tentando endereçar. Então é importante você entender que existem arquiteturas para Big Data, isso faz parte de uma fundamentação boa para um engenheiro de dados. Então, eu me atentaria muito nisso. Quando a gente olha para os produtos de Azure, de novo, eu volto a enfatizar o produto Synapse Analytics dentro da Microsoft. Eu acho que para projetos que estão começando agora, você pode utilizar fim a fim, sem eles, e está tudo bem. Gente, se vocês tiverem também perguntas, fiquem à vontade, a gente vai tentar passar por algumas aqui, tá? Então, o Alberto Dorea está perguntando, e eu já vou aproveitar e já vou responder aqui, tá? E aí eu passo com o ponto de atenção para você, Carlão. Pessoal, boa noite. Consigo usar recursos do Databricks como Delta Live Tables, Autoloader, Change Data Feed no Dataproc? Já estou usando Delta, mas a Databricks já faz muitos recursos que facilitam a vida. Então, não. Existem features específicas de cada uma das nuvens, de cada um desses produtos. Então, quando você está falando de Databricks, por exemplo, você tem o Delta Live Tables, Autoloader, SQL Databricks, você tem Workflows agora, você tem algumas coisas que são do produto Databricks. Agora, um ponto importante é que o Databricks hoje está nas 3 nuvens. Então, você tem ele no Azure, GCP e no Google, né? Azure, GCP e AWS. Tá? Então, você pode, teoricamente, utilizar as features do Databricks dentro dele, mas você pegar uma feature, por exemplo, como Autoloader, que é feita dentro como uma feature do Databricks, encaixotada dentro do Dataproc, não vai funcionar, porque é proprietário dele. Agora, Delta, tudo que seja, por exemplo, o Delta eu posso ter, como ele é open source, eu posso ter ele na AWS, usando o EMR, eu posso ter ele dentro do HD Insight, utilizando no Azure, eu posso ter ele dentro da Google, também, utilizando o Dataproc, como você está falando, tá? Beleza. E aí, antes de você entrar aqui em quais pontos de atenções, Carlão, responde aqui para o Afonso, como você implementaria Trino na AWS? Ou a Tina faz com que o Trino não seja necessário? Cara, assim, Afonso, excelente pergunta, né? Eu utilizo as duas hoje, tá? Mas vou te falar como que eu separo, assim, a utilização, qual é o meu use case para aplicar essas duas diferentes. Eu não lembro de qual assim, mas eu já li um artigo no Medium de uma grande empresa, eu não lembro se é a Hotmart ou a Quinto Andar, que eles conseguiram estourar assim, um limite de requisições de carries que o Amazon Athena ele disponibilizava, Hotmart, né? E aí os caras fizeram adaptação para o Trino. Então, cara, assim, primeira coisa que a gente tira desse case,
em grandes volumetrias e grandes necessidades que você vai precisar fazer carries, muitas carries por segundo, não recomendo o Amazon Athena para esse caso. Agora, se você tem um caso que você quer varrer, cara, giga, tera, peta, mas você não tem uma grande requisição por segundo, isso aí vai cair como uma luva, porque a configuração que você vai precisar fazer no Trino, no Amazon Athena, você não vai precisar. Tá? Então, primeiro approach, eu faço dessa forma. Já o Trino, cara, eu não dispenso ele em nenhuma hipótese quando eu estou dentro de uma arquitetura que eu já tenho ali meus serviços dentro do Kubernetes. Hoje a gente tem uma stack assim, baseada na Orion, não sei se vocês conhecem a Orion, mas é a stack do Luan, que a gente usa ela lá na 3Data, já está rodando em 6 projetos assim, e o Trino, ele está sempre lá. Quando eu já tenho essa arquitetura de pé, Afonso, Trino lá, nem penso em Amazon Athena. E a forma que eu configuro, assim, cara, muito simples. Tem um manifesto lá que já está tudo mapeado. Inclusive, vocês têm acesso a esse conteúdo aqui no curso. Cara, existe, não precisamos dar quase nada. E a única coisa que eu preciso subir, cara, é um Hive Met Store, que eu uso o Glue por debaixo, tá? O Glue da AWS. E eu consigo fazer carries ad hoc ali no Amazon S3, por exemplo, tá? Caraca, que lindo. Inclusive, coisas off-topic aqui. Você já consultou o Trino com quantos gigas e tal? Ele é performático ali? Me fala um pouquinho, porque eu tenho alguns casos também que eu utilizo em cliente, queria que você falasse um pouquinho sobre o Trino e a performance dele. Vamos lá, eu ainda não consegui chegar no volume de petabytes, mas já cheguei a um volume bem legal, foram 348 terabytes com o Trino. E, cara, assim, a volumetria desse cliente é muito alta, geralmente são mais de 64 milhões de registros por dia. E, cara, carries, assim, com ordenação, agrupamento, subcarry, tudo isso que você imaginar, roda super bem. Obviamente, depende ali da carry que está sendo realizada, mas geralmente tem uma média de execução por carry de 4 a 6 minutos, tá? Com essa volumetria que eu estou falando, varrendo tudo. A gente também tem essa questão, eu gosto de saber, porque, cara, a gente tem cliente que ele varre 3, 4 milhões de registros por segundo. Você tem mais ou menos essa varredura? Ou você chega a mais? Não, mais ou menos por aí mesmo. 3, 4 E milhões. isso aí, cara, é até uma coisa que responde o Afonso também, que é o seguinte, o Athena ele vai te cobrar por gigas, teras que ele varreu ali. No Trino, não, cara. Ele está dentro ali do teu cluster, tu varreu, beleza. Ele processou, ele não vai te cobrar por isso. Esse é um approach também, Afonso, quando você for desenhar uma arquitetura, por exemplo, leva isso em consideração, tá? E uma coisa legal é que talvez você pode persistir esse resultado em algum lugar também, tipo no Lake House. E aí você, por mais que você esteja pagando um pouquinho mais de storage, você não vai pagar mais esses 3, 4 minutos de processamento que você já fez. Então, dependendo de como você encaixota isso, você pode ter várias golds ali. Exatamente. Beleza. Acho fantástico esse ponto que a gente trouxe. Qual o ponto de atenção aí na hora que você está desenhando para a AWS? Porque eu sei que a AWS é tipo assim, como você falou, concordo, cara, plenamente. É um Lego, é um mundo, você brinca com várias possibilidades, você tem ali um produto muito legal para cada necessidade, mas se você não tiver a inteligência de conseguir entender como eles funcionam, vai ficar caro. Então, assim, como que você vê isso como um ponto de atenção quando você está desenhando para time to market? Cara, eu sou muito, assim, problems driven, tá? Eu sou orientado a problema e não a tecnologia, então isso me possibilita trazer boas soluções hoje para os meus clientes. E um ponto de atenção que eu sempre tenho, cara, e assim, isso se repete para todas as outras clouds, né? Me colocando no contexto de ser multidisciplinar, é o custo. A primeira coisa que entra na minha preocupação é custo, a segunda é escalabilidade e a terceira é disponibilidade. Quando eu estou pensando em custo, eu estou considerando o estágio que o meu cliente está naquele momento e aonde ele quer chegar numa jornada baseada em tempo, tá? Então, cara, ele acabou de entrar no projeto comigo, daqui a 6 meses, onde ele quer estar, onde ele se imagina, tá? Então, eu faço a jornada desse cliente, geralmente são 6 meses, entendo o ponto de partida dele e eu levo ele para esse próximo ponto. E nisso eu já estou considerando custos, né? Então, assim, cara, qual é a tua volumetria hoje? Quantos registros você envia
por segundo, ou quantos você consome por segundo. Nisso eu chego em um delta, esse delta vai me dizer qual vai ser a melhor solução para ele, mas eu me preocupo muito com isso porque isso está altamente atrelado ao custo. Já peguei casos assim que é absurdo, gente. De grandes empresas que, obviamente, têm um grande poder monetário, mas, cara, dinheiro não se torra, sabe? Eu acho que tem que ser levado muito a sério a isso. E eu vejo, assim, algumas empresas que não levam isso de uma forma muito séria. Vai fazendo uma arquitetura ali, quando chega 3 meses após ela concluída, os usuários começam a utilizar, começa a gerar ali todo o potencial que tinha para ser gerado naquela arquitetura, e aí esse custo sai ao extremo, assim. Isso causa, assim, muita dor de cabeça. O segundo problema é escalabilidade, né? Você desenhar uma arquitetura que está olhando só uma coisa, isso, cara, é certeza que vai dar problema e não vai demorar muito. Então, se vem uma área, dá um exemplo aqui para vocês, minha área do RH, que geralmente tem uma volumetria de dados menor. E aí você faz a sua solução totalmente orientada ao RH. Aí, daqui a 2 meses, o teu case ele fica tão grande, todo mundo te conhece agora, porque a equipe de engenharia de dados onde você trabalha fez um puta produto lá para o RH, e agora o financeiro, que tem basicamente a maior quantidade de dados da tua empresa, também quer que você faça um projeto para eles. E aí, você vai ter que redesenhar essa arquitetura, refatorar ela. Eu não sei se isso vai ser uma decisão muito inteligente. Então, estou sempre preocupado onde eu desenho e, cara, se amanhã essa área chegar aqui para mim, eu consigo reutilizar esse mesmo approach, ou se eu não conseguir utilizar, eu posso modificar poucas peças dentro dessa arquitetura. A terceira, que é a disponibilidade, geralmente aí é para empresas muito grandes, né? Se ela é uma aplicação crítica, então tem lá um e-commerce que eu não posso parar de vender. Isso me representa grana para a empresa. E aí, se esse e-commerce está localizado em uma única localização, vamos supor que a gente montou toda a infraestrutura lá no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, e por algum motivo esse servidor caiu, logo o meu e-commerce também vai cair e os meus usuários não vão conseguir acessar a plataforma, vai gerar insatisfação, vai perder dinheiro para a empresa. Então, isso é algo que eu me preocupo muito. Eu já atendi alguns e-commerces e a primeira preocupação que eu tive foi em como eu consigo fazer multi-AZ com eficiência, trazendo o melhor custo ali para aquele cliente. E aí, cara, eu de fato soluciono o problema de escalabilidade, de disponibilidade, porque se esse servidor cai lá no Norte da Virgínia, eu tenho outro servidor lá apontando lá em Oregon, que vai estar sustentando esse e-commerce de pé. Show. E isso às vezes falta, né? No entendimento de não construir uma arquitetura que seja escalável e resiliente, né? E acho que as pessoas perdem nisso, porque eu acho que você já deve ter passado por casos aí que ou você tem um outage no produto, ou alguma coisa acontece ali que você tem que fazer o movimento, ou às vezes, cara, cresceu de um dia para a noite, ou de uma semana mudou o comportamento do produto, ou o comportamento da empresa, e você tem um maior processamento X vezes e a sua arquitetura talvez não está acomodada para aguentar isso. Então, acho que é importante ter esses fatores que você falou aí em mente. Matheus, me fala aí como que foi desenvolver um projeto de fim a fim na nuvem, no GCP. Quais foram os pontos aí, o que você utilizou, como foi o sentimento, pontos positivos, negativos, enfim. Primeiro, praticidade, né? Igual eu falei, quando a gente começa a desenvolver em nuvem, a gente vê como é que é fácil, e aí, até o Carlos falou, aí que mora o risco de gastar mais do que deveria. Porque é muito fácil você chegar e provisionar um produto, conectar um produto com o outro. E quando você vê, você tem 7 produtos conectados, você precisava de 2. Então, assim, né, vamos sempre tentar ter muito cuidado com isso. Tá? O projeto que eu fiz no GCP foi usar o PubSub, Dataflow e BigQuery, em que os produtores de dados acessavam o PubSub. A partir do momento que esses tópicos recebiam os eventos, eles iam processados pelo Dataflow e depois eram gravados dentro do BigQuery para eu fazer as queries análises que eu precisava. Então, eu joguei uma responsabilidade de query que seriam para realmente agregar, fazer essas alterações, entregar o resultado que seria. Muita gente tem essa analogia de seria o Gold, por exemplo, mas eu fiz mais ou menos o Silver, onde estava o Dataflow,
para o Gold ser criado dentro do BigQuery, a partir das queries que o pessoal ia rodar, depois que a área usuária ia usar, e foi muito positivo, tá? Porém, essa é a questão de alguns detalhes, eu vejo depois, somente mexendo com open source, que poderia ser muito mais fácil para o futuro. Foi fácil o desenvolvimento, porém a gente começa a falar de escalabilidade, começa a falar de alguns outros fatores que a área precisava em que os produtos não atenderiam. Por exemplo, o PubSub ele não entrega exactly once semânticas. Ele não é uma plataforma de streaming, por exemplo. Tá? Ele é só um publish subscriber. Então, ele entrega at least once. Eu posso ter duplicada dentro da mensagem. É o que acontecia. Então, dentro ali, a gente teve que criar um subprocesso para garantir que aqueles dados que estavam duplicados tenham uma unicidade entre eles. Então, foi um passo a mais de algo que poderia vir a acontecer e estava acontecendo. Então, um cuidado que a gente tem. E muito importante a gente entender esses fundamentos que a gente está falando desde o começo aqui da reunião e vai falar até desde o final, que é, se você começa a ler os produtos de cada uma das nuvens e não entende o que é at least once, por exemplo, o que é a semântica e garantia de mensagem, o que é o data lake na realidade, eu posso processar dados no data lake, o que eu vou trabalhar quando eu vou processar dados usando Spark, na arquitetura Delta, por exemplo, ou uma arquitetura que eu garanto ter o quê? Uma entrada, uma limpeza do dado e uma entrega daquele dado já processado, já pronto para consumo. Então, tudo isso eu tenho que entender muito bem o fundamento. Então, quem lê a princípio, por exemplo, essa garantia de mensagem, se não saber esse conceito, não vai saber como é que o Kinesis funciona, como é que o PubSub funciona, como é que o Kafka funciona, como é que o Pulsar funciona e qual é o melhor para o projeto, que é o mais importante. Então, foi bem legal. Porém, eu sempre vejo com muito bons olhos hoje o open source, que me dá uma escalabilidade, me dá uma miríade de, como eu posso dizer, de opções que muitas vezes as nuvens não vão dar por ser pacote, né? A gente pode falar que são pacotes fechados daquele provider. Então, eu não tenho uma flexibilidade em alterar aquele produto, como eu posso alterar, por exemplo, open source, por exemplo, para criar um produto de dados mesmo. Mas eu gosto eu acho muito que disso aqui. eu também acho que talvez o learning curve para open source seja maior, mas eu acho que o benefício ao longo prazo é muito grande, porque você consegue arquitetar soluções que possam ser utilizadas em multi-cloud e utilizar o melhor de cada um ali. Ou talvez ter uma arquitetura mista, né? Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, no meu caso, quando eu desenvolvo produto, quando eu desenvolvo soluções, quando a gente tem clientes, enfim, a gente vai desenvolver, eu sempre desenvolvo pensando no que eu posso quebrar ou no que eu posso utilizar que vai ser common. Por exemplo, sempre existe, dentro de qualquer oferta de Big Data, ou qualquer produto, ou qualquer arquitetura que você entrega para um cliente, existe aquele ponto Z, tipo, qual é o ponto mais importante desse projeto aqui? Sempre existe isso. Cara, muitas das vezes é como você recebe as informações, na maioria das vezes, aonde você processa elas, e, cara, existem também casos que é muito importante as queries ad hoc. Então, existem pontos. É muito legal você marcar qual é o ponto importante ali na sua arquitetura, por quê? Porque aquilo ali vai ditar como que você pode buildar talvez uma arquitetura a longo prazo de forma inteligente. Vou dar um exemplo. No Azure, claro que, cara, para que eu vou ter um data lake fora do Azure se eu estou utilizando produtos Azure? Eu vou utilizar o ADLS, que, cara, é um puta produto. Mas quando eu for codificar, em vez de eu pegar uma plataforma que seja Azure Driven, eu com certeza vou utilizar hoje Spark. Por quê? Porque eu posso pegar esse código de Spark que está no Databricks, por exemplo, eu posso mover em qualquer nuvem, eu posso pegar o código do HD Insight, eu posso colocar no Amazon EMR ou no Dataproc e vai ser basicamente a mesma coisa. Ainda mais se você construir seguindo as melhores práticas, enfim, vai ser uma mudança de, em vez de você estar fazendo um GCS S3, um ADLS 2, enfim, um acesso de protocolo diferente, você vai ter o dado lá. Então, eu acredito que quando a gente desenvolve projetos fim a fim, é importante utilizar a nuvem, mas a base teórica e a fundamentação que você criou, né? E aí eu volto a falar do multidisciplinar, é importantíssimo. Porque, cara, eu não sei se o Carlos já passou por isso, eu e o Matheus já passamos. O cara começa numa nuvem e termina em outra, ou tem cliente que começa na nuvem A, termina na nuvem B, ou tem clientes que utilizam duas nuvens ao mesmo tempo. Então, é muito importante você ter isso e visualizar ao longo prazo como essa arquitetura pode se encaixar e não somente naquela nuvem, mas isso é uma visão um pouco mais aguçada que a gente tem entrega. Você também desenha assim, Carlos, ou não? Eu acho que por ter o Orion, acho que é meio básico, mas enfim, me explica aí.
Assim, cara, eu ainda não... Na realidade, já teve cenários assim que a gente lidou com cliente multi-cloud. Geralmente, esses clientes estavam muito em AWS, que é como eles procuravam a gente, por que eles procuravam a gente, e eles estavam indo para o GCP, né? Acho que está tendo muito essa movimentação hoje. A GCP ela veio assim de uma forma muito agressiva, trazendo ótimos produtos. Esses produtos se conversam muito bem. E aí, cara, eu já precisei desenhar, mas eu sempre soluciono isso utilizando Kubernetes, né? Para quem não conhece aí, a 3Data ela é consultoria e por ser uma consultoria, você lida com AWS, Azure, GCP, e uma das dificuldades que a gente tinha a nível de arquitetura é como que a gente consegue reutilizar todos os nossos componentes, colocando isso em algum local. E aí, Kubernetes, ele tem de forma gerenciável hoje em todas as principais cloud providers, e aí a gente joga tudo lá dentro, literalmente, e usa nessas outras cloud providers. Bem, e aí, para a gente começar a fazer uma divisão aqui de entrega, Matheus, o que que você recomenda aí? O que que você acha da importância dos produtos open sources na entrega das soluções rapidinho, assim? Você acha que eu sei que você é um cara muito orientado ao open source, então acho que vai ser uma pergunta meio óbvia para você. Você foi criado muito no open source, mas você realmente vê que, por exemplo, nos últimos projetos que a gente participou, pega aí os últimos 4, 5 projetos que a gente participou junto no Brasil, de clientes de médio, e a gente pegou agora clientes muito grandes, todos eles precisam de open source ou não, e por quê? 100%, até mesmo porque na escolha da nuvem, hoje o cliente está optando por ter produtos open source, para entender o open source, qual open source está em qual nuvem, qual produto. Para ele falar assim, peraí, então se eu colocar o PubSub, eu posso substituir por Kafka. Se eu colocar, que não é exatamente a mesma coisa, a gente só dá uma ideia só de, vou dar o GCP aqui rapidinho. Então se eu tiver, por exemplo, programando usando a Apache Beam, eu posso Dataflow? Posso usar Dataflow? Pode. Dataproc, Spark. É, eu posso usar soluções baseadas com Query Engine? Posso. Então, assim, o open source hoje, a gente sabe que ele é core de cada um desses caras aí, os principais players de mercado. Então, o cliente hoje, a gente vê, igual o Luan falou, cara, é muito importante, né, que você saiba isso, independente de qual nuvem vocês escolherem, porque independente de qual empresa, consultoria que vocês trabalham, o cliente de vocês, a empresa de vocês, ela tem que pensar em candidato como produto. Então, ela vai pensar assim, cara, se eu quiser mudar tudo para a AWS resolveu me dar um preço melhor ou eu tenho uma parceria melhor, meu time, eu estou usando pessoas com conhecimento da AWS. Se eu tiver um time que já está com Spark, vai ser mais fácil transitar. Se eu já tiver com essa tecnologia open source, fica muito mais fácil. Então, eu acho que o open source é extremamente necessário e obrigatório para a gente como engenheiro de dados, tá, gente? E para você, Carlão, como que você vê o open source na estratégia de entrega das suas soluções aí? Cara, eu acho que a flexibilidade que o open source traz assim, é maravilhosa, porque você consegue, de fato, mudar muito rápido assim as estratégias ou inserir algo novo dentro do mesmo componente ou, às vezes, até mesmo de outros componentes que se conversam. E para mim, assim, cara, o open source ele tem um ponto-chave muito forte assim, entre os outros, né? Que seria até lógico, porque se você constrói um produto, você tem um investimento ali de profissionais e depois você vende aquilo vai ter, de certa forma, um custo mais elevado. Open source, cara, é aberto para a comunidade, as pessoas interagem com aquele desenvolvimento. Geralmente, esses produtos vão ser melhores. Eu gosto muito dessa frase, que é quanto maior a quantidade de globos oculares em cima de um produto, mais eficiente ele vai ser. E o open source ele prega muito isso. Então você tem uma tecnologia que ela não para de evoluir, as pessoas encontram bugs, esses bugs são resolvidos mais rápidos porque a quantidade de massa de pessoas que estão utilizando é maior e, cara, no final tudo isso fica muito mais barato. Então, você vai ver movimentações assim de Netflix indo para o open source por conta disso. Você vai ver o Airbnb aderindo ao open source por conta de custos. Então, para mim, o fator chave assim de utilizar open source é custos. Um ponto de atenção que eu gosto de trazer sempre para o pessoal é o seguinte: sempre olha o time to market, né? Porque
a curva de aprendizado para um open source, ela vai ser um pouco mais lenta, porque você vai precisar estudar aquela ferramenta, você é quem vai fazer as integrações na maioria das vezes, você que vai ter que gerenciar as dependências daquela tecnologia. Então, isso também tem que ser colocado na balança. Caraca, fantástico. Gosto de conversar com o Carlão sempre, traz aí muitas coisas legais. Essa parte dos glóbulos oculares é fantástico. Acho que produtos open source se tornam tão gigantescos e tão bons porque existem várias pessoas olhando de várias facetas diferentes e o produto consegue crescer de uma forma muito legal. O Breno está falando, sem contar que como uma empresa muito grande, serviços gerenciados começam a ficar muito caro. Cara, isso é um ótimo ponto, Breno. Se você, por exemplo, o Carlão citou Airbnb, Waze, enfim, cara, muitos deles utilizam AWS e, cara, muitos deles, para certos produtos, utilizam open source do que os próprios produtos da nuvem por causa do custo, realmente, né? Então, os produtos de open source, eles conseguem adquirir um mercado muito grande. Por quê? Porque você tem não só a possibilidade de aprender e ter com que sua equipe consiga ter dominação do produto e tirar um pouco essa responsabilidade da nuvem, tem empresas que precisam disso, como também ao longo do tempo reduzir os custos, porque você está gerenciando isso e você tem um controle melhor. E aí, rapidamente, eu queria passar no seguinte. Vou falar rapidamente o que eu acredito de open source. Há 3, 4 anos eu trouxe essa ideia, 3 anos eu trouxe essa ideia do Orion, e a gente mostrou num treinamento exclusivo de Big Data no Kubernetes, inclusive o único treinamento do mundo que oferece isso, que foi a gente mostrou como encaixotar todos os produtos de Big Data dentro de Kubernetes. Hoje a gente tem o AKS, IKS e DKI, que são gerenciados de Kubernetes, então você pode utilizar em qualquer nuvem. Então imagina que você pode chegar no seu cliente, jogar tudo dentro de Kubernetes, dentro de Big Data dentro de Kubernetes, utilizar, e você pode transicionar entre as nuvens totalmente da mesma forma. Então, você pode utilizar as 3 nuvens independentemente. E você pode aderir também com o conceito de microserviço, algo desse tipo. E eu acredito fortemente que esse é a grande terceira evolução de Big Data, você colocar estado dentro do Kubernetes e utilizar junto com seus microserviços, junto com seus produtos para poder entregar uma solução para o seu cliente fim a fim. E a gente tem visto isso ganhando uma atração muito grande fora do país, e a gente tem visto que todos os nossos clientes que conversam com a gente no final do dia, a gente mostra o Orion para eles, e os caras falam, caraca, é isso que eu quero. Tá? Então, é muito legal. O Carlão tem utilizado na S3, existem outras empresas também. A gente disponibilizou boa parte disso aberto no treinamento. Na verdade, boa parte não, tudo que a gente fez aberto. Então, desde a parte de provisionamento, desde a parte de construção, enfim. Mas eu acho, Carlão, que existe uma coisa mais importante do que tudo isso, que eu queria saber a sua opinião em relação a isso, tá? O que você acha da importância de uma comunidade na vida de um engenheiro de dados que está iniciante, ou intermediário, ou cara avançado? A comunidade, qual é a porcentagem de importância dele na vida de um cara que quer crescer? De verdade, assim. Quero saber a sua opinião, seja bem sincero. Cara, tem uma frase de um economista austríaco assim muito relevante na área, que ele fala o seguinte: o conhecimento ele está meio que disperso pela sociedade, né? Então, nunca um indivíduo, nunca o Luan vai ter mais conhecimento do que um conjunto de pessoas que também possuem aquele conhecimento. E a comunidade ela traz muito isso, né? Porque independente do nível que a gente estiver, nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter problemas, e a gente quer resolver esses problemas. E como o conhecimento está disperso pela sociedade, uma comunidade, você tem várias visões, vários problemas que essas pessoas passaram e várias formas, consequentemente, de solucionar aquele problema. Quando você vai entrar em um perfil mais júnior, você vai ter um profissional que, cara, ele se desembola muito bem, mas dependendo do problema ali, ele não vai conseguir achar a solução sozinho ou ele não vai conseguir resolver aquilo muito rápido. E aí, esse júnior que está dentro de uma comunidade que tem diversos perfis, ele pode encontrar, às vezes, um cara que está no mesmo nível que ele, que fala a mesma linguagem que ele, e que já passou por aquele problema e vai ajudar ele a resolver. Ele pode encontrar um cara mais sênior, que vai trazer ali uma visão, pô, cara, eu já passei por esse problema, eu já consertei ele e eu já precisei melhorar esse problema. Eu vou te falar, eu vou te ajudar nisso aqui. Então, cara, o cara que é júnior e tem um contato direto com esse cara aqui, ó, olha o salto que ele deu para resolver esse problema. Então, isso é muito legal.
E aí, trazendo, né, o inverso, assim, um sênior procurando soluções, ajudas em uma comunidade, ele também vai encontrar perfis que estão ali no mesmo nível que ele, às vezes até mais. Às vezes você vai encontrar até o criador daquela tecnologia ali para te ajudar, que é melhor ainda, né? Tipo, eu já passei por um problema que eu recorri à comunidade do Trino, por exemplo. E um dos caras que me responderam lá era um dos maintainers do projeto. E, cara, tem melhor coisa que isso? O quanto eu aprendi ali na hora que esse cara veio me responder. Então, isso é muito importante para a carreira de todo mundo. E é extremamente importante essa comunidade estar ativa. Perguntar, responder, tentar pensar junto. Às vezes, cara, eu gosto muito desse exercício, tá? Sempre recomendo para todo mundo. Às vezes tem um problema que surge lá na comunidade, eu nunca passei, mas eu vou lá tentar resolver. Porque eu aprendo muito com aquilo. Então, comunidade, cara, independente do nível, é ótimo para aprendizado, é ótimo para experiência. Você acelera muito aí da tua carreira. Eu, eu e o Matheus, a gente tanto acredita nisso que quando a gente trouxe a ideia da comunidade do The Plumbers, foi, cara, exatamente pensando nisso, sabe? A gente queria mostrar para o Brasil que, cara, isso é uma prática que acontece fora do país muito grande, de você ter várias comunidades abertas, e você também tem comunidades fechadas que entregam conteúdo completamente diferenciado. Por que a comunidade fechada? Porque ali te traz certas entregas de conteúdo que não existe em nenhum lugar de verdade. Então, cara, você poder ter. A gente teve o prazer de entrevistar o Bill Iman, a gente tem o prazer de trazer gente do iFood, trazer gerentes de vários lugares, a gente ter várias discussões acalorosas, e não somente isso, sabe? O que as pessoas não entendem é que ao longo prazo uma comunidade se torna algo tão valioso que a comunidade de plumbers daqui 2, 3 anos, a gente vai ter tanto profissional bom ali dentro que ou a gente vai ou esses profissionais vão ser contratados por grandes empresas, então a gente tem consultorias fechadas com grandes empresas que querem olhar quais são os profissionais que tem, a gente gamifica esses profissionais e fala, cara, olha só, esse cara aqui ele é muito bom, você quer ele aí? Então toma ele vai preencher sua vaga. Ou a gente pode ir muito mais além, a gente pode ter um hub de pessoas onde a gente entrega projetos pela comunidade de plumbers, traz as melhores pessoas para lá e a gente pode ciclar dentro de projetos e, velho, resolver qualquer problema de pequena, média e grande escala. Então, às vezes as pessoas pensam que a comunidade é somente um ambiente de colaboração. Não, ele vai muito mais além disso. Eu colaboro, eu consigo ganhar tempo, assim, cara, a experiência que você adquire viver numa comunidade que, porque assim, hoje qual é o problema na minha visão, tá, ô Carlos? Eu quero falar de Trino, eu vou na comunidade de Trino. Quero falar de Spark, vou na comunidade Spark. Quero falar na comunidade Kafka, vou na comunidade Kafka. E aí, cara, cada comunidade. Quero falar de Strings, vou na comunidade Strings. Cada comunidade tem um SLA, cada comunidade se comporta de um jeito. Às vezes você tem uma pergunta e, cara, você não tem resposta. Às vezes você tem uma pergunta e é respondido pelo cara. Então, entende que é muito dinâmico. A gente, quando eu comecei a ver isso há 2 anos atrás, eu vim trazer essa ideia para o Matheus, e o Matheus abraçou e todo mundo abraçou. Inclusive, você está com a gente aí nessa ideia que é muito foda. E, cara, faz sentido você ter um ponto, um one-stop shop, um lugar que você tem uma comunidade onde você pode conversar sobre qualquer coisa e você tem moderadores ali olhando, trabalhando com você, querendo, sabe, te ajudar e cada um tem os seus desafios ali, seus problemas e o que você consegue aprender, como você falou, fantástico. Você pega um cara júnior, cara, o cara começa ali no fórum de Spark, ele passa 2, 3 meses ali, cara, ele vai ingerir um conteúdo tão foda que ele não tem nem noção de que aquilo vai fazer um salto na carreira dele de 300%, 500%. Né? E a comunidade traz isso. Ou seja, qual a forma mais interessante de você aprender? Cara, compartilhando. E não somente isso, quando a gente montou a comunidade, a gente pensou o seguinte, cara, legal, a gente vai entregar isso que já é diferencial de mercado demais, mas o que pode ir além? Cara, então a gente trouxe treinamento, a gente trouxe reuniões semanais, a gente trouxe aula de inglês, a gente trouxe, cara, séries, a gente está trazendo os fundamentos, a gente está trazendo The Spark Series, The Kafka Series, The Pulsar Series, a gente está trazendo várias séries de tecnologias desenhadas, onde a gente desenha, ensina do início ao fim, enfim. Ou seja, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente vai ter tanta coisa densa naquilo ali, que é uma questão do cara querer ter um ponto central da engenharia de dados. Como você vê isso hoje no mercado? Existe alguma coisa assim? E como que você... parecido? E como que você se posiciona isso, sabe? Queria saber sua opinião. Cara, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem hoje, tá? Existe hoje uma comunidade assim, muito famosa, acho que a maioria dos que estão aqui a conhecem, o Data Hackers.
Sim. E o que é que o Data Hackers não me entrega hoje? Algo centralizado e nichado para aquela minha profissão, que é engenharia de dados. Você entra na comunidade, você vai ter, obviamente, muito conhecimento disperso ali, mas tem muita coisa também. Então, é engenharia, é análise, é ciência. Aí, cara, você vai trocar ideia, perguntar um approach, o cara vai te recomendar uma tecnologia de BI para engenharia. Você começa a se confundir. Quando você tem agora, né, a comunidade de plumbers, que vai te trazer algo unificado, mas que todo mundo ali está respirando em engenharia de dados, esses seus problemas agora se resolvem, porque, cara, eu tô lá dentro da comunidade, todo mundo está falando engenharia. O que é que o pessoal está utilizando para processamento? Vai ter um tópico específico para Spark, vai ter tópicos específicos para cloud, e dentro dessa cloud você pode perguntar sobre o Spark naquela cloud. Você vai ter tópicos do Kafka com pessoas assim, porra, Matheus Oliveira tá lá, cara, Luan Moreno, pessoas que foram apresentar lá no Kafka Summit, galera. Não é para qualquer um, não. A gente tá falando do maior evento de Kafka do planeta, e dois Brazuca tava lá falando case de Kafka, velho. Então, você tem contato direto com essas pessoas, você também tem contato com profissionais, às vezes, que não são assim tão às vezes está até próximo da engenharia, mas que tem outras experiências como DevOps, que é o caso do, esqueci o nome dele agora, gente. Acho que é Fabrício. É o que ajuda lá no DevOps, assim, cara bem fera, Adilson. O Adilson, não, Adilson, Adilson, pelo amor de porra, Deus, ele não é normal, não. cara, Ele tá você aí. tem um Adilson para conversar na comunidade, entendeu? Então, tipo, A gente tem isso você, filho. Você tem 24 eu anos. tô. O cara é um animal, velho. O cara é um monstro. E não é por causa disso que, assim, melhores andam com melhores, né? Como que é leão anda com leão. Então, cara, quando a gente trouxe você, pra vocês terem ideia, eu e o Matheus, a gente lida com tanta, desculpa te interromper, mas a gente lida com tanta gente, assim, a gente tem o privilégio, né, Matheus, de, cara, conhecer esse mercado de início a fim. E a gente teve, quando a gente olhou o carro, falou, caraca, olha esse cara, o cara é tech lead, o cara começou, via todos os nossos vídeos do YouTube, comentava em tudo, usava as tecnologias, acreditava, isso aqui, trouxe para dentro. Tivemos uma reunião com o cara, falou, caraca, esse cara é outro monstro, né? Aí o cara foi explicar a história de vida dele, a gente, caraca, 24 anos, gerenciando uma equipe, num puta projeto, então assim, cara, você é outro que, cara, assim, daqui a pouco estamos todos nós apresentando lá fora do país e você sabe muito bem que isso vai acontecer, só questão de tempo. Obrigado pelas palavras, Luan. E assim, galera, né? A gente deu umas demonstrações aí para você, cara. Hoje, por exemplo, cara, eu reduzo muito tempo de pesquisa quando eu vou entrar na comunidade de plumbers para trocar ideia. Então, o diferencial para mim, sem sombra de dúvidas, é eu ter tudo centralizado em uma comunidade que respira a mesma coisa que eu. Isso faz total diferença, sabe? Então, Luan, assim, hoje eu não vejo nada, não só no Brasil, cara, mas lá fora, Sim. eu dou o desafio para vocês aí, galera. Tem 54 pessoas aqui. Podem procurar uma comunidade que seja unificada para engenharia de dados, tão completa quanto a The Plumbers, e que respire engenharia de dados no seu dia a dia. Você não vai encontrar. E, cara, obrigado pelas palavras. Só deixar claro que a gente não está aqui para vender a comunidade, a gente está aqui querendo bater na cara de vocês e falar assim, cara, entra nisso aqui, porque a gente não teve acesso a isso. Tipo, você não teve acesso, você não cresceu com uma comunidade desse jeito. Eu não cresci com uma comunidade assim, nem o Matheus. E eu tenho certeza absoluta de que o cara que seguir todo o beabá da comunidade e ele entrar ali, cara, ele vai ser um monstro, velho. O mínimo ele vai ser um monstro, ele vai escolher onde ele trabalha, enfim. Então, isso é muito legal. E um ponto também que você falou que eu concordo bastante qual é a nossa visão para a comunidade, né? Acho que você já viu a gente trazer o Orion, você viu a gente trazer engenharia para o Brasil, a gente viu a gente trazendo qualquer coisa. Mas, cara, e se eu falar para você que daqui 2 anos a gente vai ter americanos, a gente vai ter chilenos, a gente vai ter argentinos, a gente vai ter todo mundo nessa comunidade. A gente não vai gravar só conteúdo em português. Cara, é de arrepiar. A gente vai gravar curso em inglês, a gente vai ter americanos dando treinamento, a gente vai ter chilenos, tem muito amigo meu, gente que a gente já está trazendo do Chile e da Argentina, que são certificados em Spark, enfim, para trazer treinamento, porque daqui 3, 4 anos eu quero ter uma comunidade que seja diferenciada e que fale todas as línguas, cara. Imagina você poder pegar insight de Spark em 3 línguas diferentes e saber o que está utilizando na América do Sul, da América do Norte, cara. Não, você tem noção do que a gente vai construir ao longo do tempo? A questão de quando, de novo, é que nem nuvem, não é se, é quando isso vai acontecer. Então, a gente está trabalhando numa coisa que não existe.
E trazendo o gancho disso, quando a gente abriu essa segunda turma, a gente abriu já pensando o seguinte, cara, Matheus, Luan e equipe, a gente vai abrir a gente vai abrir a primeira turma, a gente vai trazer a galera que está com a gente já nos treinamentos há muito tempo, a gente vai abrir a segunda turma e a gente vai fechar. E você não sabe disso, né, Carlos? A gente vai fechar a comunidade, a gente não vai mais oferecer a comunidade durante esse ano. Vai ser a última oportunidade para a galera entrar na comunidade, porque os critérios de entrada para essa comunidade vai mudar, porque até o final do ano a gente vai ter mais de 10 treinamentos na plataforma, mais de 70, 80 vídeos gravados e um conteúdo diferenciado de mercado, sem falar das séries que a gente está trazendo aí, caminhada para o exterior, highway para engenharia de dados multidisciplinar e assim por diante. Então, a gente vai mudar os critérios de como as pessoas vão ingressar na nossa comunidade. E eu lembro que no primeiro pitch que a gente fez, na primeira vez que a gente foi vender esse treinamento, a galera veio com um preço que realmente, se a gente fosse vender com preço valor real da comunidade, seria um valor que, cara, poucas pessoas poderiam pagar. Quando a gente trouxe a comunidade para cá, foi para trazer, cara, um valor que, cara, custa menos que aula de inglês, cara. A gente tem 2 aulas de inglês por semana na comunidade. Isso custa menos do que aula de inglês, você tem acesso a tudo isso. Então, só para falar para vocês que a comunidade encerra amanhã, é isso mesmo. Tá? A gente não temos data para abrir novamente, e de fato, quando nós abrirmos, os critérios, tá, de seleção dessas pessoas vão ser completamente diferentes. Então, não vai ser para quem quer, é para quem está preparado para estar na comunidade. Então, isso vai mudar bastante o conceito, tá? E aí eu vou pedir para a equipe deixar o desconto até o final da semana, como a gente mudou os critérios, uma das coisas que a gente pensou, cara, vamos manter o desconto para a galera que quer ingressar. E tem uma coisa, a gente ainda vai trazer, o Carlão nem sabe disso, é isso que eu acho massa, eu gosto de fazer as paradas assim, ó, loucão. No ar. On the fly. O Carlão nem sabe, por exemplo, que no treinamento de 360 graus ele vai estar apresentando com a gente. Então você vai ter Luan Moreno, Carlos Barbosa e Matheus num treinamento exclusivo, presencial, falando de AWS, GCP, Azure e tal. E talvez eu vou fazer um outro anúncio aqui que vai deixar a equipe muito, muito com raiva, porque eu sou assim. Eu tô acostumado, então... Você já está acostumado. Manda. Eu vou fazer o seguinte, para quem fizer a inscrição, que está aqui, para quem está aqui, tá? E for fazer a inscrição, a gente já ultrapassou o número, eu vou trazer todo mundo para o treinamento presencial. Então, quem se inscrever, além de ter todo o acesso à comunidade, vai fazer o treinamento presencial do treinamento de 360 graus, que a gente ainda está com localização a definir, que a gente vai falar de open source, AWS, GCP, Azure, já mostrar todas as soluções com os 3 especialistas de mercado, e a gente ainda vai trazer uma galera diferenciada para falar disso. Você sabia disso, Carlos, que ia acontecer, que você está obrigatoriamente convidado a participar? Não sabia, mas eu estou maravilhado com essa notícia. É o meu presente de aniversário. É o seu presente de aniversário, cara. A gente vai estar aí junto para poder fazer um treinamento presencial. Cara, imagina, mostrar para esses caras em 24 horas as 3 nuvens, como se coloca solução em cada uma delas, cara, viés de cada um, nós 3 discutindo, vamos pegar uma arquitetura, vamos criar essa arquitetura em AWS, em GCP, em open source, em Google, vamos trazer essas discussões, vamos perguntar para a galera, vamos fazer algo interativo. Então, assim, vai ser um marco na história. Esse é um treinamento que também, quem tiver vai ter acesso a esse treinamento no The Plumbers. Quem não puder participar vai ter acesso da gravação desse treinamento no The Plumbers, e isso é muito legal. Bem, mas se independentemente disso, você achar que não é o momento de você ingressar, a gente tem um anúncio muito legal que vocês vão ver rolando nos próximos semanas / mês, que é trazer o grande espadachim para a AWS. A gente conseguiu trazer esse cara não somente para o treinamento, mas trazer como nosso head de conteúdo aí. Queria que você desse aí o kickoff da abertura do seu treinamento de AWS, Carlão, e falar um pouquinho o que você vai fazer nesse treinamento único que não existe no mercado. Eu quero que você fale mesmo, cara, aonde você passou, por que você escolheu, por que você está aqui com a gente, por que você acredita que esse treinamento é um treinamento que não existe em nenhum lugar, tá? Cara, perfeito. Eu acho que, assim, isso até meta pessoal mesmo, abrindo aqui para todo mundo que está presente. Uma das minhas dores, principalmente quando eu iniciei, assim, na carreira da área da engenharia de dados, era muito difícil encontrar um conteúdo de fato, assim, exercido por alguém que teve ali dores na prática, que me trouxesse esses problemas de forma resumida, mas que me agregue muito em conhecimento.
Cara, assim, isso me motivou muito quando eu conheci o Luan e o Matheus. Tá? Eu conheci numa live inaugural, cara. E assim, gente, tô resumindo a história, tá? Porque esses caras aí já estão há muito tempo no YouTube gravando. Mas eu conheci, se eu não me engano, foi no começo do ano passado, uma live inaugural que falava ali as tendências de Big Data para 2022. Cara, assim, foi lá na minha mente, sabe? Muita coisa, muita informação. E eu tava. O primeiro contato que eu senti, cara, é o seguinte: essa galera tá respirando a mesma coisa que eu, essa galera tá falando a língua. Isso aqui vai acontecer de fato. Eles não são mediums, eles não são é, futurologistas, mas os caras estão falando que vai acontecer. E eu acredito muito nisso. E quando eu recebi o convite para estar aqui com o pessoal, cara, assim, eu levei muito isso em consideração. Eu tô com os melhores e eu vou produzir o melhor conteúdo, de fato, para a comunidade, e a minha meta pessoal é desenvolver o melhor curso de AWS para as pessoas que estão começando, e eu trazer essa pessoa para próximo de mim e levar ela do iniciante até o mais avançado. É aquilo que eu buscava quando eu iniciei a minha carreira. E para vocês verem, pedir até permissão aqui, pessoal, posso compartilhar a tela aqui para mostrar ao pessoal o roadmap do Claro, curso? pelo amor de Deus, pode. Ah, você vai mostrar o roadmap. Meu Deus, que maravilha. Mostre. Mostrar Ah, o e roadmap aqui, lembrando, pessoal. uma coisa importante que eu vou colocar aqui, nossa senhora, Jesus, chega a arrepiei. Inclusive, isso é algo que não existe no mercado brasileiro. Existe, o Carlão? Não, não existe. Isso Tá. aqui, cara, completo dessa forma. E lembrando, isso aqui não aqui é o roadmap que a gente vai seguir, cara. O mais importante tá o que tá dentro de cada caixinha dessa. Eu vou falar exatamente o que eu fiz, o que eu precisei fazer para eu, de fato, acelerar a minha carreira, galera. Assim, eu nem gosto de ficar falando da minha idade, né? Como algo assim, para motivar as pessoas. Eu acho que cada um tem seu tempo. Mas, cara, eu segui uma lógica para eu crescer de fato na minha carreira. E eu respeitei muito cada fase como deveria. E esse roadmap, ele é muito baseado nisso. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Isso aqui é o roadmap do curso que eu estou desenhando e que eu já tenho muita coisa assim feita. A gente está fazendo os últimos ajustes para trazer um nível de qualidade que vocês merecem. E aqui, cara, é o roadmap do Big Data Engineer na AWS. Tá? Por onde a gente vai começar nesse curso? A gente vai pegar desde a fundamentação. E a fundamentação, eu separo ela em 3 pilares. O básico da AWS, o que você precisa saber. Para quem não conhece, a AWS ela tem um framework que ela recomenda para os seus usuários utilizarem no dia a dia. Esse framework se chama Well Architecture Framework. E lá você tem várias boas práticas assim para aplicar no seu dia a dia. Inclusive, se você aplica de forma eficiente essas frameworks, você, engenheiro de dados, pode ajudar a sua empresa hoje a tirar uma certificação PCI, por exemplo, que é super reconhecida e vai trazer a tua empresa para um outro nível. A gente vai entender também como que funciona o Management Console, como que eu pesquiso, como que eu entro em uma tecnologia, como que eu consigo criar algum recurso via Management Console. A gente também vai entender como funciona o billing, né? Eu falei para vocês sobre custos na AWS e o AWS Billing, ele te dá todo o forecast, ele tem cálculo de previsão de custos, ele tem análise de anomalia, você vai ver. Eu vou te mostrar, ensinar como que você consegue ter isso na ponta da língua. A gente também vai passar sobre o IAM, que é o Identity and Access Management da AWS, como que ele funciona, o que são grupos de usuários, policies e permissões e as AWS Organizations, como que você consegue ali ter uma governança de dados sobre sua plataforma. E o que eu classifico também de essencial ao nível fundamental. Todo engenheiro de dados ele precisa saber manipular terminal, ele precisa saber versionamento de controle de código, Git, e na AWS você precisa saber interagir com a AWS CLI. Tá? Isso aqui vai te agilizar assim, muita coisa. A gente também vai passar ali sobre os fundamentos da linguagem de programação, né? Mais voltada ali para os fundamentos da ciência da computação, como que funciona a linguagem de programação, introdução aos algoritmos, variáveis simples e tipos de dados,
estrutura de dados, condicionais e loops, e também um pouco de introdução a objetos. Galera, só esse começo aqui vocês não vão achar em nenhum lugar. A gente vai também passar ali as melhores linguagens de programação, tá? Existem várias empresas que têm padrões. Eu, por exemplo, aderi o Python. Python, para mim, é, cara, assim, tudo. Eu acho que nos próximos 10 anos, Python ainda está lá, reinando muito forte. Também Só a acho. gente vê, cara, Harvard, por exemplo, introduziu agora lógica de programação com Python para direito. Olha só. Eu vi. Então, Python, a gente vai ver ali essa linguagem de programação. A gente também vai conhecer o Scala, que é super importante, foi muito debatido aí em comparação com Python. Qual que é quem traz a melhor performance para engenharia de dados? Python ou Scala. E a gente vai ver ali também um pouco de Java, que também é utilizado, mas a gente não vai se aprofundar tanto, é mais para entender o contexto e por que Python se diferencia muito entre essas duas. A gente vai também interagir com frameworks. A AWS ela tem uma biblioteca muito legal chamada Boto3, tá? Um SDK, que você consegue interagir com os recursos da AWS e você consegue, de fato, fazer a sua infraestrutura com código. E entrando nesse tema, a gente vai entender, de fato, o que é infrastructure as a code, né? Tipo, como que eu faço a minha infraestrutura que eu criei lá no comecinho do curso com o Management Console, que eu sei como que faz para criar o componente, como que eu sei para colocar a geolocalização daquela tecnologia, como que eu transformo isso tudo agora em código, que é geralmente o que você vai ver nas grandes empresas. E aí a gente vai ver sobre Terraform, para quem não conhece, inclusive eu tenho uma framework que está na comunidade também, a gente desenvolveu lá na 3, que é o Rony, e o Rony utiliza muito Terraform por debaixo. AWS CloudFormation, que é a nativa assim da AWS para você fazer infraestrutura como código, bem legal também. Pulumi, que você escreve a tua infraestrutura com Python, é sensacional essa daqui. Sem sombra de dúvidas, uma grande concorrente da Terraform aí nos próximos anos. E a gente vai entender também CI/CD. Cara, olha como tudo vai te guiando para você ir, de fato, sair do básico até chegar em algo mais avançado. Você começa criando na mão, você começa a interagir com ferramentas de terminal, você aprende os conceitos básicos, você vai pegar uma framework que vai te possibilitar interagir com código, depois você vai ter uma ferramenta especializada em código e agora você vai fazer CI/CD. Agora eu estou falando assim para vocês, galera. Levanta a mão para cima, que para cada commit que você fazer no Git, a tua infraestrutura, ela vai ser deployada automaticamente, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu cobro muito nas minhas entrevistas, se os engenheiros eles sabem, pelo menos o básico ali do CI/CD, porque eu sei que engenheiros que sabem isso vão ser extremamente mais eficientes no seu dia a dia. E aí, galera, a gente começa a entrar em um outro patamar que agora a gente vai começar a falar sobre os dados de fato. Vamos começar a ingerir dados, a gente vai começar a analisar dados, a gente vai começar a armazenar, produzir. E aí a gente vai ver os fundamentos das databases hoje da AWS. E aí a gente vai ter SQL, Exit Transactions, normalização, Data Modeling. E aí os serviços gerenciáveis da AWS, o que eles entregam para a gente, como eu posso utilizar da melhor forma. E aí a gente vai ver o serviço RDS, que é muito legal, que é o Amazon Relational Database Service. E ali você tem vários bancos de dados relacionais que você não precisa se preocupar a nível de hardware, você deploya isso, fica sob gerenciamento da AWS, e aí você vai ver o Postgres, o MySQL, SQL Server, Oracle, e ainda vou adicionar mais um, que é o Aurora, que é 10 vezes mais rápido do que os outros mecanismos de banco de dados convencionais. A gente também vai passar sobre os NoSQL fundamentos, né? O que é um document based, o que é um dynamic schema, para que serve, por que isso surgiu, o que é o conceito de chave-valor, que é uma forma assim, até o Kafka usa isso, né, para armazenar seus objetos. Bancos de dados relacionais, eu falei para vocês sobre o DynamoDB, que é um banco que eu uso muito hoje. Inclusive, eu acabei de passar agora, a gente finalizou a primeira parte desse projeto. A gente deixou a infraestrutura desse nosso cliente preparado para o Open Banking e ele utiliza DynamoDB para alimentar aplicações. E por isso que eu falo que os ambientes de dados hoje ainda não estão utilizando com muita eficiência, e você vai ter a oportunidade de aprender
a como utilizar com eficiência isso. A gente vai também passar sobre DW com o Amazon Redshift. E aí a gente também, galera, assim, vai até o infinito, né? Agora a gente vai para monitoramento com CloudWatch, System Manager, CloudTrail para rastreabilidade ali do que está acontecendo na tua infraestrutura. Governança de dados com Lakeformation, que é muito importante, tá, galera? Assim, garantir que as pessoas certas estão acessando os recursos corretos, né? Você deixar ali tudo separado sobre domínio. Como o IAM, né, pode te ajudar a fazer isso. E a gente também tem a parte de network, tá? Que às vezes é esquecida, mas é super importante entender os conceitos de VPC, Load Balancer e Private Link. Beleza? Inclusive, quando vocês usam Kubernetes, isso tudo aqui é requisitado por debaixo e você vai entender como que isso funciona. A gente vai ter também, para processamento de dados distribuídos, o Amazon EMR, tá? É uma tecnologia, modéstia à parte, que eu usei por muito tempo e eu consigo passar muita coisa para vocês. A AWS Glue, também já fiz vários cases de projeto com essa tecnologia. Inclusive, eu tenho um case publicado na AWS utilizando ela. Legal. Amazon EKS, que eu estou utilizando muito, com a Orion Stack lá dentro, open source de Kubernetes gerenciável pela própria AWS. Orquestração de dados com Airflow, Step Functions e Amazon Data Pipeline. Object Storage com S3, e aí a gente vai ver os dois principais utilizados hoje, né? Os tiers do S3 são muito assim abrangentes, mas evidentemente tem dois que são mais utilizados, que é o Glacier e o Storage Service ali com o Standard. Ingestão de dados com Kinesis, DMS, Lambda e Amazon MSK. Que, inclusive, assim, galera, o DMS eu também tenho um case publicado, vou mostrar para vocês como que eu consegui reduzir 70% do tempo de cargas de instâncias Aurora, usando MySQL por debaixo, para armazenamento e carries dentro do S3. E Data Virtualization com Amazon Athena, né? Que é a tecnologia hoje muito utilizada, forma serverless para você fazer carries dentro do Amazon S3, tá? Então, isso aqui é o panorama geral. E cada caixinha dessa, sempre a gente vai entender a teoria, o fundamento por trás daquilo, e logo em seguida a gente vai ver como aplicar de forma prática. Então, a ideia de trazer a absorção para vocês, de fato, sair... Cara, vocês vão entrar aqui, eu tenho certeza. O Luan vai até gostar disso, Luan e Matheus. Cara, você vai entrar nesse curso aqui, você fazer tudo isso aqui, aproveitar da melhor forma, eu te garanto. Eu vou te chamar para trabalhar comigo, porque eu preciso de pessoas que saibam isso, tá? Eu gosto disso. E essa é a ideia, né? A gente constrói treinamentos para que vocês possam, no final do dia, ter chance. Cara, isso acontece demais do instrutor pegar a gente. Eu já passei por esse cenário, eu fui contratado justamente por um professor meu, trabalhei no Conselho Federal do AB. O Carlão precisa de muita gente, a XP precisa. Cara, tanta gente precisa, né? Então, assim, Carlão, obrigado pelo roadmap. Acho que, cara, a gente quando viu isso pela primeira vez, eu e o Matheus falou, caraca, isso sim é um treinamento diferenciado que é sobre engenharia de dados na AWS. Outra coisa legal é que a gente vai ter o roadmap para o Azure e para GCP. Eu vou ter o prazer de fazer o do Azure, Matheus vai fazer o de GCP, então vocês vão ter as 3 nuvens aí na Academy, e isso vai ser muito legal. Bem, para quem não conseguiu fazer, às vezes, o ticket muito alto da comunidade, não é o momento que você está, o Carlão vai trazer esse treinamento no nosso Engenharia de Dados Academy. Então, vai acontecer entre os dias 20 e 23 de junho, tá? Vai ser o treinamento live e você vai ter acesso à gravação durante o ano inteiro. E essa é uma das coisas diferenciais também da gente, quando eu falei para o Carlão gostou bastante disso, todo mundo que a gente traz para fazer nossos treinamentos gostam disso aqui, cara, de tempos em tempos a gente vai atualizando esse treinamento. Então, você não vai comprar esse treinamento durante um ano, você não vai receber a atualização dele. Então, você vai ter ali 2, 3, às vezes por ano acontecendo e você vai ter essa atualização acontecendo em cima disso, né? Então, você vai ter acesso às gravações e todas as atualizações durante o ano inteiro. E, cara, o mais incrível disso é que quando a gente olha um conteúdo desse, olha o preço,
É engraçado, né? Cara, o preço dos nossos treinamentos, que a gente chama de crash courses, que são treinamentos que são direto ali ao que você quer aprender, que são especializados, específicos numa nuvem, eles são treinamentos a partir de R$ 899 à vista, é isso mesmo. Então, são 12 de R$ 89. Então, eu vou pedir para a equipe agora colocar exclusivamente o link. Então, a gente está abrindo oficialmente, hoje no domingo, as inscrições para o único treinamento de engenharia de dados específico para a AWS, tá? Que a gente tem aí na comunidade. É algo totalmente diferenciado, vocês vão ver isso acontecendo. O Carlão é um cara diferenciado de mercado demais. Obrigado, Carlão, por você ter aceitado esse desafio com a gente. E eu ainda falo mais. Para quem comprar hoje o treinamento, vocês não só terão acesso à gravação, como também terão acesso à live. Então, vocês vão participar do treinamento live. Vocês vão fazer... mas o que eu ganho com isso, cara? Você vai pagar 899, você vai ter a gravação do treinamento durante um ano e você vai estar dentro da sala com a gente na hora do treinamento, nos dias 20 a 23, de 7 às 10 da noite, para estar lá, para fazer pergunta, para ingerir o conteúdo, para estar ali a semana inteira com a gente, para entrar no grupo do Discord, fazer pergunta, o Carlão vai estar lá respondendo, vai estar lá com vocês. Então, é uma outra oportunidade gigantesca e que está sendo ofertada aqui, porque vocês estão aqui, a gente valoriza mais, a gente tem 45 pessoas aqui, a gente valoriza demais isso, vocês estão aqui até as 9h30, então a gente vai entregar para vocês a possibilidade de vocês, além de tudo, ainda acessar o live. Beleza, pessoal? Carlão, eu acho que é isso. Acho que a gente mostrou, fez um recap aí de tudo. Você trouxe o lançamento da comunidade. Cara, e deixa suas considerações finais aí e vamos seguir para frente, que tem muita coisa aí para acontecer, né? Agradecer primeiramente a você e o Matheus, que me deram a oportunidade de estar aqui junto com vocês, e ter a oportunidade de construir algo diferente aqui no Brasil. Agradecer também a comunidade que está aí presente, né, galera? Assim, domingão, cara, 9h35, 45 pessoas aqui ao vivo e interagindo, perguntando. Isso é, assim, vou mentir para vocês, é algo que me encanta. E, cara, vamos nessa, vamos construir muita coisa legal. E eu espero muito contribuir com a carreira de vocês, para vocês, de fato, chegarem a um alto nível e trabalhar em grandes empresas, não só no Brasil, mas lá fora também. Perfeito. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui para a gente deixar claro. Então, a gente falou de duas coisas. Uma coisa é você entrar na comunidade, onde você vai ter acesso à gravação do treinamento e todo aquele outro conteúdo que a gente falou. Tá? E a gente tem agora a entrega do treinamento, solamente o treinamento com a gravação dele. Então, quem já está na comunidade terá acesso ao curso? Sim. Além de você ter acesso ao curso da AWS, você vai ter todo aquele conteúdo e a gente não vai anunciar mais a entrada desse treinamento. Só para vocês verem, né? Acho que para quem não viu, vale a pena mostrar, e deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente está falando disso, tá, gente? A gente está falando... Quando vocês estiverem vendo aí minha tela, vocês avisam, por favor? Já estamos vendo, já. Então, a gente está falando que aqui na Engenharia de Dados Academy, até o final do ano, a gente vai ter mais de 9, 10 treinamentos publicados, fora todo esse conteúdo aqui, Carlão. Todo esse conteúdo que a gente entrega. Então, séries para você aprender a nossa história, quais foram as dicas, o que a gente trouxe, os fundamentos que a gente vai explicar todos os conteúdos, carreira, a gente vai trazer pessoas para falar de carreira na engenharia de dados, tech recruiters, hands-on, aulas de inglês que acontece semanalmente, reunião de engenharia de dados que acontece quinzenalmente, inglês com a comunidade que acontece também, Plumbers Cast, a gente entrevistou nada mais, nada menos do que o Bill Wiman, pai do Data Warehouse, entrevistamos o Ivan, e os treinamentos. Então, aqui, você pagando pela comunidade, você vai ter acesso a todos os treinamentos que vão ser lançados. Então, a gente vai lançar agora, que está no pipeline, a da Big Data e Data Engineering com a AWS, com GCP e com Google. A gente vai trazer Python para engenheiros de dados. A gente vai trazer também introdução a SQL e a NoSQL. E tem mais 2 treinamentos, que é um focado em Databricks, um outro focado em Confluent Cloud. Tá? Então, só aí a gente está falando até o final do ano, vocês vão ter mais 7, 8 treinamentos entrando, junto com os 3 flagships que a gente tem. Essa oportunidade acaba até amanhã, no final do dia. E vocês não vão ter a oportunidade de ingressar de novo. Vai ser mudado os critérios da comunidade, beleza? Então, é disso que a gente está falando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto quem estiver na comunidade também vai pagar esse extra? Não. Quem está na comunidade não vai pagar o extra, ele vai ter acesso às gravações e vai poder ver esse cara aí.
tá? Então não entendi. Eu acho que esse curso tá na grade do The Plumbers. Beleza? Carlão é top, tive aula dele na pós-graduação. Aí, Carlão. Não, Telão, cara é foda. Beleza? Gente, então é isso, Matheus. Deixa suas considerações aí. O que você acha da nossa comunidade, desse treinamento do Carlão e o que você espera aí até o final desse ano da gente lançar de conteúdo? Vou só adicionar só mais uma coisa, tá? Um dos grandes motivos, um dos grandes também que eu vejo como as grandes vantagens de quem entrar dessa vez é que, encerrando, a gente vai concentrar 100% das pessoas que estão lá. Então, não tem outras pessoas chegando, vão ser só vocês para esse final de ano. Então, pensa na carga de informação que vocês vão receber, tá? Vão receber muita coisa, vão receber toda a atenção possível. Então, a gente está preparando muita coisa legal, tem muita coisa que já aconteceu, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que vai estar acontecendo nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, gente, eu já estou percebendo as pessoas já crescendo profissionalmente, mudando mentalidade, já dando uns insights muito legais, tá? A gente também está aprendendo com vocês, então tem muita pessoa que fala, poxa, isso aqui é muito legal, vamos trazer isso para uma aula, vamos conversar sobre esse tema. Então, assim, espero que todos, assim, depende do momento, né? Depende do momento de cada um, mas espero que façam um esforço, se possível, para poder participar com a gente e a gente poder estar passando por isso, para a gente estar participando nessa comunidade que eu já estou, assim, nesses 3 meses adorando cada um, já estou chamando, já estou conversando, já estou sempre interagindo lá, eu e Luana, então, assim, espero todos vocês lá, gente. Está sendo muito legal e eu queria que todo mundo participasse, porque acho que todo mundo merece ter esse acesso de informação, ter esse ponto aí. Beleza. Carlão, considerações aí para a gente fechar? Falar para todo mundo aqui que tudo isso é pensado, né, em vocês. A gente discute muito isso, eu, Matheus e Luan, em como que a gente, de fato, assume a dor que vocês passam hoje e, de fato, transforma isso numa solução, em uma plataforma que vai te trazer esse lado educacional e te levar, de fato, para outro patamar na carreira, tá? Então, eu acho que sintam-se acolhidos, que tem, de fato, pessoas que estão olhando carinhosamente para trazer tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e, de fato, transformar a sua vida também. Tá? Então, obrigado a todos aí que estão dando essa oportunidade de a gente, de fato, mudar e levar a comunidade aqui no Brasil para um outro patamar a nível de engenharia de dados. Legal. Gente, só fechar para falar que quem tiver problema com pagamento, algo desse tipo, tem uma equipe aí que vai cuidar disso tudo. Então, acessa lá no treinamento, na parte do checkout da compra e lá no íconezinho do WhatsApp você vai conseguir falar com a galera que está aí para tomar conta disso. Carlão e Matheus, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até agora. Foi um prazer. E eu sei que esse ano vai ser um ano de início muito forte para a engenharia de dados no Brasil e que nos próximos anos a gente vai ver isso crescer mais e mais. Carlão, obrigado de novo. Mateuzinho, obrigado. Foi um prazer. Obrigado aí todo mundo que esteve com a gente e até mais ver. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera. pessoal. Tchau, tchau.